Bom, pessoal, vamos começar aqui nosso primeiro episódio da leitura comentada sobre o livro Avivamento Real, tá? Pastor Ernesto Onim. Tentando fazer de uma forma aqui que dê para você ver a capa. Eu não encontrei esse livro com a capa laranja para fazer a arte lá que a gente publicou nas redes sociais, a capa do vídeo, etc. Mas eu achei um verde que eu nem conhecia. Esse livro aqui é bem difícil de arrumar, né? Eu não sei nem como ele veio parar aqui, porque eu mesmo nunca tinha visto. E tenho lido e tenho gostado bastante. Como nós somos uma igreja batista renovada, nós estamos na esteira histórica do movimento de renovação da qual o pastor Ernesto Onim fez parte. Então, tudo que ele fala sobre renovação espiritual nos diz respeito à nossa identidade. Então, por isso que eu tive a ideia de trabalhar esse livro aqui no primeiro episódio desse leitura comentada. Vai demorar um tempo para a gente terminar, apesar do livro ser curto, não dá para fazer isso em poucos vídeos, né? Mas você vai conhecer um pouco desse livro através desses vídeos aqui, uma vez que eu vou ler praticamente todos os capítulos. Eles não são grandes, é mais ou menos 2 páginas por capítulo. E bom, só para explicar rapidamente, uma leitura comentada é justamente isso. Você vai lendo um livro para pessoas, né? Vamos supor que não fosse um vídeo, fosse um auditório. Você lê o livro e comenta em cima do que você está lendo ali. E eu vou querer sempre fazer aproximações práticas do nosso cotidiano. E esse livro aqui é interessante porque ele vai colocar para nós exatamente o que é ser uma igreja renovada. Uma igreja renovada não é uma igreja pentecostal. Nós não acreditamos que, por exemplo, o dom de línguas seja evidência do batismo no Espírito Santo, né? Nós não acreditamos que esses movimentos, até de certa forma emocionais, emotivos, que existem aí relacionados ao Espírito Santo, como por exemplo, o próprio falar em línguas, profecia, aquele culto barulhento, esse tipo de coisa, sejam formas de trabalho do Espírito Santo, né? O movimento renovado não tem essas características. Essas características são características do movimento pentecostal. Então, às vezes, a pessoa vem num culto e fala, mas a igreja é muito parada, que a gente não sente o mover do Espírito Santo. Não é que a pessoa sente falta do mover do Espírito Santo. É que a pessoa liga o mover do Espírito Santo a, às vezes, pessoas que falam alto, gritaria, enfim, uma espécie de liturgia que é uma liturgia pentecostal. Como hoje, no Brasil, né? Isso é um fenômeno, na verdade, que acontece em outros lugares do mundo também. Mas vamos falar do Brasil, porque é a nossa terra. Como hoje no Brasil existe uma pentecostalização do cristianismo, uma pentecostalização do protestantismo, né? De maneira que, o que é essa pentecostalização? A cultura evangélica ela tem sido dominada por esses expedientes pentecostais, por causa do grande número de igrejas pentecostais que existem. As pessoas ligam o cristianismo a isso. Mas esse é um fenômeno relativamente novo. Essas coisas que eu estou falando aqui, esse tipo de culto, isso que a gente está acostumado a ver, né, as pessoas falarem, fazerem, sentirem falta, isso é um fenômeno relativamente novo, né? Isso vem da metade do século passado para cá. O cristianismo, historicamente, nunca foi muito parecido com isso. Ele sempre foi bem diferente, né? Existem episódios na história, como é o próprio Pentecostes, onde nós enxergamos algo similar a isso. Mesmo que, como nós já dissemos aqui em algumas aulas do Aprendendo com a Bíblia, inclusive no YouTube aqui da igreja, o fator preponderante do Pentecostes não é falar línguas, porque ali no texto está muito claro que alguns judeus que moravam em outras regiões ouviram aquelas pessoas falarem na sua própria língua. Então vamos supor, um judeu argentino, um judeu estadunidense, um judeu jamaicano, um judeu brasileiro. Estavam ali vendo aquelas pessoas falarem, aquelas pessoas que eles sabiam que eram, vamos supor, judeus alemães, falando em português, argentino e inglês. São as línguas faladas em Brasil, Argentina, desculpa, eu falei argentino. Em português, em espanhol e em inglês. São as línguas faladas em Brasil, Argentina
Jamaica e Estados Unidos. Então, o que aconteceu no Pentecostes foi algo dessa natureza. O fator preponderante ali foi o impulso que o Espírito Santo colocou naquelas pessoas para que elas saíssem, né, os apóstolos, os discípulos, as pessoas que estavam com eles, para que eles saíssem, né, e fossem impulsionados a fazer as coisas, a pôr a mão na massa, né, a pegar o arado e trabalhar, como Jesus fala no Evangelho, né, momentos antes ali na narrativa bíblica. Então, esse é o fator preponderante da ação do Espírito Santo. Não são as línguas. As pessoas se apegam na língua, né, que foi falado ali, tanto que o movimento se chama pentecostalismo em virtude do Pentecostes. E as línguas são, para o pentecostalismo, uma versão, uma forma de evidência de batismo no Espírito Santo. No entanto, nós temos algumas aulas gravadas também, no Aprendendo com a Bíblia, sobre santificação, onde nós explicamos um pouco do que é o batismo no Espírito Santo, com base, inclusive, no livro do pastor Ernesto Tonini. Então, eu estou só falando isso antes para situar exatamente qual é a linha de ação de uma igreja renovada, e existem várias, existem presbiterianas, o próprio metodismo existe uma corrente dentro do metodismo, os batistas, enfim, o catolicismo existe, o movimento carismático, que é exatamente o movimento de renovação protestante, só que no protestantismo foi chamado de renovação, justamente para não haver aproximação com, o certo seria ser movimento carismático também, mas para não haver essa aproximação, essa confusão com o que acontecia no catolicismo, que inclusive foi influenciado, né, isso no catolicismo sofreu influência do movimento de renovação protestante, né? Então isso até eu converso com o pastor Ribeiro num podcast que eu gravei do seminário, está no canal do seminário, não está no canal da igreja. Então assim, eu estou só falando isso para a gente situar historicamente e doutrinariamente o que nós cremos. E na história da igreja, as liturgias, elas sempre foram, de certa forma, diferentes, mais calmas, eu vou colocar assim, mais calmas, diferentes do que são hoje. Então, às vezes a pessoa fala, a igreja não tem mover, né, tal igreja, ou a nossa igreja, enfim, não sente o Espírito Santo ali. Não é que ela não sente o Espírito Santo. Ela não entende qual é a ação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer dela é que ela peça esse batismo para ser impulsionada a trabalhar na igreja, para ser impulsionada a fazer coisas que promovam o nome de Deus neste mundo, implementem de alguma forma o reino de Deus nessa terra, né? Isso é a renovação. Mas como nós vivemos essa cultura pentecostalizada, esse grande número de igrejas pentecostais, você anda pela rua aqui em São Paulo, por exemplo, você vê uma série de pequenas igrejas, tem as grandes também, mas você vê uma série de pequenas igrejas que são praticamente todas iguais, né? Muita gritaria, pessoal falando, enfim, línguas, etc. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Estou falando de uma realidade que, se você andar nas ruas da periferia de São Paulo, você encontra. E há motivos sociais para que essas igrejas se espalhem dessa maneira tão grande como se espalharam nas periferias das grandes cidades brasileiras. E aí a gente não vai poder entrar aqui agora. Mas fato é que começa a haver um trânsito de pessoas entre igrejas, e isso é um fator também histórico do protestantismo, né? Essa mudança de igreja, o cara, por qualquer motivo, o cara troca de igreja, e o que o cara se acostumou a ver na igreja dele, ele leva um pouquinho para a igreja nova, e há essa troca. Então todo mundo vai, de certa maneira, se contaminando com essa cultura pentecostal que nós temos hoje, né? Existem pesquisas, por exemplo, fora do Brasil, Inglaterra, etc., que o cristianismo voltou a crescer nesses lugares. Quando você vai ver qual é o tipo de cristianismo e quem são as pessoas que estão se convertendo a esse cristianismo, que estão enchendo as igrejas, é esse cristianismo mais pentecostal, ou melhor, pentecostal, com imigrantes. Não são os ingleses, mas são imigrantes de algumas outras nações europeias, das Américas, né, da Ásia, que são os povos de características diferentes dos ali ingleses de uma maneira geral, né? Nos Estados Unidos também essa cultura pentecostal é muito forte. O Brasil sofreu muita influência disso, vindo dos Estados Unidos também. Então, estou só aqui
situando, 10 minutos de vídeo já está muito longa essa introdução. Vamos passar então para o livro. Eu estou só apontando a importância de nós então trabalharmos este livro aqui. Deixa eu fazer de uma forma que a luz não deixe avivamento real, do pastor Ernesto Nini. Eu vou ler, o primeiro capítulo é curtinho, então o vídeo não vai ficar muito longo, tá certo? Ah, tá, só falando sobre o livro, rapidamente, há um prefácio que eu não vou ler, eu posso bater uma foto depois e colocar em algum lugar. O capítulo é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 capítulos, então serão 14 vídeos. Todos são, o avivamento em, né? Avivamento em a igreja, né? Na igreja, em o lar, né? No lar, tal. E o primeiro, com exceção do primeiro, que é exatamente o que não é avivamento. E é aí nesse capítulo que nós vamos iniciar aqui a nossa trajetória, a nossa jornada junto a essa obra aqui, tá certo? Vou ler de uma maneira rápida, para não, melhor dizendo, uma maneira dinâmica, né? Mais dinâmica, para não ficar também enjoativo de você ouvir, mas de uma maneira que, né, qualquer um que estiver ouvindo possa entender. Bom, capítulo 1, que não é avivamento. Fala-se o que não é avivamento. Fala-se muito em avivamento. Usa-se e abusa-se do vocábulo. Tornou-se gasto. Alguns já falam em reavivamento. Mas o que vem a ser o avivamento? 1. Alguns o concebem como fogo, que tudo consome e destrói. Elias também pensou assim, quando se achava na caverna, no monte Horebe. Mas Deus não estava no fogo. 2. Outros pensam que o avivamento é um terremoto que fende as rochas, sacode, agita, mata e destrói. Elias pensou também que o Senhor estaria no terremoto, mas não estava. 3. Outros acham que o avivamento é um vento impetuoso. Elias esperou que Deus estivesse no vento forte e furioso que dobrava as árvores e tudo varria. Mas o Senhor não estava no vento. 4. Muitos em nossos dias esperam um avivamento com gritarias, excessos, barulho, confusão e desordem, como se o nosso Deus fosse Baal, surdo e insensível. Avivamento não é e nem nunca foi isso. Nosso Deus é um Deus de ordem e não de confusão. É decente e não de anarquia. 5. Outros há que pensem que o avivamento é mudar de denominação. Esta em que eu estou não é boa, melhor é a outra. Abandonam então sua denominação e bandeiam para outra. Vão mudando sem qualquer responsabilidade. 6. Outros ainda concebem um avivamento que consiste em mudar de igreja. A minha é fria, é geladeira. A outra é melhor, é mais espiritual. E correm para outra. O que essa gente deveria fazer é mudar o coração, mudar de vida em lugar de mudar de igreja. 7. Não raro encontramos pessoas que creem no avivamento, que creem num avivamento que leva a abandonar a Bíblia e a correr atrás das inovações humanas. 8. Alguns grupos pregam que o avivamento é acabar com as denominações. Estas constituiriam um entrave à operação do Espírito Santo do Senhor. Ora, as denominações haverá enquanto Cristo não voltar. 9. Para outros, o avivamento é apagar a linha divisória entre as denominações. Sou batista, mas amanhã ingressarei numa presbiteriana, depois metodista, então pentecostal. Sou de todas as igrejas e não tenho responsabilidade nenhuma delas. E se todos fizerem assim, o que será das igrejas? 10. Outros então acham que o avivamento é não ter igreja nenhuma, é viver como entende, fazer o que deseja, andar por onde quer, assistir a trabalhos onde seu coração pedir. Mas isso é avivamento? Que avivamento será esse? Não haverá ali uma confusão entre avivamento e alguns de seus efeitos? Então aqui termina um primeiro bloco, ele vai continuar aqui uma página e meia. E eu já vou parar para fazer um comentário rápido aqui, porque aqui ele está explicando o que eu já expliquei na introdução para você. Tá certo? O que o avivamento não é? O avivamento não é barulho, o avivamento não é excesso, o avivamento não é, minha igreja é fria, eu vou mudar para uma outra porque eu não sinto aquele calorzinho, aquela borboleta no estômago do Espírito Santo, né? Ele não me toma, enfim. A gente não sente o mover, né? As pessoas usam muito essa expressão, não tem o mover de Deus aqui na igreja, porque na verdade o que a pessoa espera é isso, avivamento, que alguém vai chegar, vai botar a mão na cabeça dela, vai falar uma profecia, vai falar alguma coisa, essa igreja é avivada. Não, não é, definitivamente não é isso, né? Não é disso que se trata uma igreja renovada.
Só um comentário aqui para quem é membro da IBRAV, pode ter mais alguém assistindo esse vídeo. O que nós temos buscado na nossa igreja é exatamente isso. É essa renovação pelo Evangelho, que nos move a fazer as coisas. Nós não podemos ser uma igreja parada. Né? Hoje é dia 29 de abril de 2022. Eu soltei no Evangelho do dia de hoje da nossa igreja, né? São as reflexões que nós fazemos diariamente em cima dos Evangelhos. É um calendário litúrgico que nós estamos montando, está em processo de implantação, sobre a grande comissão. Como nós estamos terminando o mês da Páscoa, os versículos são, né, as reflexões são em cima de todo aquele período entre a morte, a traição, a morte e a ressurreição de Jesus. E na grande comissão Jesus fala, vocês saiam e levem, né, indo façam discípulos. Então, o verbo no grego ele dá essa conotação em português, é indo, é uma ação perene, uma ação que você, assim, é como respirar. Tudo que você faz no seu dia, você está respirando. E nós temos que ter isso em mente. Nós temos que sempre estar trabalhando para Deus. Nós não podemos ser pessoas que estão sentadas no banco esperando que os outros façam. Ah, mas puxa, a igreja está vazia. Então, nós precisamos fazer algo para que a igreja volte a encher. Ah, mas o louvor da igreja está assim. Então, nós precisamos renovar esse louvor. Nós precisamos trazer coisas novas para esse louvor. Ah, mas a igreja não tem isso. A igreja não tem um trabalho social. Então, assim, sempre há espaço para, desde o mais jovem até o mais idoso, fazerem algo em prol daquela comunidade, daquela paróquia, daquela igreja pequenininha que está ali naquele bairro, né? Para atuar em comunidade, para atuar no ensino, enfim. E esse processo envolve a renovação pelo Evangelho, embora ele não seja. Ele é o meio pela qual nós faremos essas coisas de maneira intencional, sempre com o intuito de fincar uma bandeira de Cristo em algum lugar. Então, primeiro, quando eu faço alguma coisa pela comunidade, vamos supor, o evangelho, isso não é o Evangelho, mas isso é uma forma de eu entregar o Evangelho para a pessoa. Porque senão nós seremos também adeptos da teologia da libertação, da missão integral, que são teologias marxistas e liberais, que entendem que a ação social constitui basicamente a salvação, né, de uma maneira bem grosseira que eu estou falando. E não é isso que nós entendemos. Nós entendemos que os processos que nós usamos servem para levar a mensagem, para apresentar o Evangelho de uma maneira para as pessoas. E como é esse Evangelho? Esse Evangelho é apresentado de uma maneira também diferente do convencional. Porque a igreja se convencionou a apresentar o Evangelho de uma forma que, você precisa. Esse é o Evangelho, tá vendo? Você precisa se moldar a isso aqui. Se moldar é o quê? É tomar exatamente essa forma aqui, esse formato. Senão você não está apto a fazer isso na igreja, aquilo. Não. Jesus não veio a esse mundo para nos transformar, para que nós vivêssemos aqui um proto-céu. Nós estamos indo para o paraíso, quando nós morrermos. Então aqui eu não tenho que ter uma vida sem pecado, no sentido de eu sou perfeitinho. Eu sempre uso os exemplos mais banais possíveis, né? Eu vou usar novamente. Eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo. Veja só como eu sou um crente bonitinho, que dá o exemplo para os outros e como o meu testemunho atinge as pessoas. Não. O Evangelho, viver o Evangelho não se trata disso. Porque aí nós começamos a ser uma bolha na sociedade. E uma bolha não consegue, nós precisamos furar essa bolha para atingir as pessoas. Porque o que está dentro de uma bolha está inacessível. Nós somos pessoas, nós temos que entender que maior do que qualquer pecado nosso é a graça de Cristo. Então o que nós temos que apresentar para as pessoas é o sacrifício de Jesus, a obra que ele faz e aquela ideia que Jesus apresenta. Olha, o meu domínio sobre você, né, o meu senhorio sobre você, ele é leve. O meu fardo é leve. O meu domínio é suave. Quando você vem para o Evangelho, você vem para aliviar as suas cargas. Não para tomar uma carga mais pesada, que é o que a igreja faz. Vamos supor, um menino de rua que eu digo, um menino comum, um garoto, 15, 16 anos, se aproxima da igreja, começa a frequentar. Um garoto dessa idade vai cometer diversos erros na sua vida. Ele está começando a vida. Ele vai sofrer diversas formas de, vou usar essa palavra, ataque maligno. Ele vai pecar. É óbvio que ele vai pecar. Todos nós pecamos. Mas esse garoto provavelmente vai pecar os pecados que a igreja determinou como os pecados
mais sensíveis, mais problemáticos. E aí, quando um garoto desse erra, o que a igreja faz? Não, você não pode mais, sei lá, vou usar o meu exemplo, tocar bateria. Você não pode mais tocar bateria porque nós precisamos de pessoas que sejam espelho do evangelho. Só que o que nós estamos querendo dizer por espelho do evangelho? Que o espelho do evangelho nós não alcançamos nessa terra, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em busca da perfeição, nós estamos num processo de santificação. E o processo de santificação é justamente a minha natureza sendo moldada por Cristo e ficando mais parecida com a dele. E isso acontece aos poucos. Isso acontece quando eu começo a caminhar com Cristo. Então não é a igreja que chega e me molda dessa forma. Fala, não, você está de banco porque você está pecando assim, assim, assim. Você não pode mais fazer tal coisa. Porque o que acontece? Se a igreja coloca um fardo. O que acontece com isso? A igreja coloca um fardo sobre a pessoa. E o que a pessoa está fazendo ali, que é bom para a igreja, que anima a pessoa a estar ali, ela não faz mais. Aí acaba acontecendo o quê? A pessoa se afasta da igreja. Via de regra, a juventude geralmente vai falar, eu não consigo viver dessa forma. O que essa igreja, o que esses caras me pedem é algo impossível. Eu não presto para ser evangélico. Não dá para caminhar com Jesus. Então eu vou viver minha vida, daqui 30 anos eu volto e me converto, etc. Depois que eu casar, depois que tiver filho, depois que eu acalmar a minha vida. Ou a pessoa parte para o evangelho liberal. Fala, não, Deus é amor, chega alguém muito sagaz, fala, não, esses caras aí são fundamentalistas. E de fato são. Os moralistas, os legalistas, eles são fundamentalistas. Mas chega e fala assim, ó, Deus é amor, Deus salva todo mundo, você não precisa ser nada, você não precisa ter uma diferença na sua natureza humana. Venha para cá, sirva a Deus e viva a sua vida, porque no fim Deus vai salvar você, vai salvar o outro. Deus não se importa com o que você faz, porque Deus é amor. Então são os dois extremos. E nós não podemos estar em nenhum desses extremos. Então, a renovação pelo Evangelho também implica apresentar o Evangelho para as pessoas dessa forma. Discipular as pessoas. Inclusive, nós estamos trabalhando um livro aqui na igreja, e precisamos trabalhar ainda mais, chamado A Treliça e a Videira. E nesse livro, em um determinado momento, o autor fala sobre a necessidade de discipulado que não pode ficar só a cargo do pastor. Tem de haver mais pessoas na igreja que possam acompanhar as pessoas. Só que dentro dessa visão, é claro. Você não pode colocar um legalista nem um liberal para acompanhar a pessoa. Senão, ou vai ensinar que o cara pode fazer o que ele quiser, ou vai ensinar que o cara não pode fazer nada, ele tem que ser perfeito para ele poder agradar a Deus. E aí que entra também, né, claro, o que nós faremos. Né? A renovação pelo Evangelho é apresentar esse Evangelho para a pessoa. Porque o Evangelho não é esse Evangelho, é o Evangelho. Porque o legalista e o liberal, eles não estão dentro do escopo do Evangelho. Eles pegam partes e frisam essas partes. Um pega só o amor de Deus, o outro pega só a necessidade de agradar a Deus, enfim, ele vai estipular como. E ambos apresentam isso só isso para a pessoa. E nós apresentamos o Evangelho assim, olha, Jesus morreu pelo seu pecado. Jesus entende a sua perfeição porque ele foi homem como você, homem ser humano, né? Pelo amor de Deus, estou falando de homem ser humano. Ser humano como você. Viveu nessa terra, ele entende o que é isso. Ele não pecou porque ele era divino e humano ao mesmo tempo. Por isso o sacrifício dele é válido, porque ele não pecou. Ele era como as ovelhas do Antigo Testamento que eram mortas, inocentes, como Isaac seria lá junto com Abraão. Né? Aquilo é um arquétipo do que aconteceu com Jesus. Então, ou seja, é um tipo, né? Um modelo do que aconteceria depois. Isaac era inocente. Abraão ia oferecer em sacrifício a Deus, por um pedido de Deus, um inocente. Né? As ovelhas oferecidas pelo povo durante a época sacerdotal de Israel, do Antigo Testamento, né? Enfim, naquele judaísmo antigo, eram oferecidas a Deus como inocentes. Então Jesus ele está dentro disso. Então você pode ser ligado de volta a Deus, pode obter o seu perdão do seu pecado, pode procurar agradar a Deus
se crer no sacrifício que foi feito do inocente, do Filho de Deus. É por isso que eu falei que Abraão e Isaac é um arquétipo da figura divina, né, da divindade e de Jesus Cristo, de Deus e Jesus. E ele não cobra de você perfeição, ele cobra de você isso. Né? Cobra entre aspas também, porque Deus ele é tanto amor, que ele não obriga a pessoa a nada. A pessoa vem e ela crê, e a partir do momento que ela crê, e ela crê de todo o coração, e ela torna a devoção dela para Deus, Jesus começa, através do Espírito Santo, a mudar essa pessoa, a apontar para ela própria. Então veja, não é o legalista que fala, olha, você não pode mais beber, você bebia? Não beba mais. Não, é o Espírito Santo que vai fazendo isso com a pessoa. Mas para isso a pessoa precisa estar de uma maneira fraternal ligada a uma igreja. E uma igreja fraternal não é uma igreja que larga a pessoa ao Deus dará. Faça o que você quiser da sua vida, porque Deus é amor. E não é uma igreja que fica cobrando que a pessoa seja moldada e punindo a pessoa quando ela erra. Não sou eu que tenho que punir você. Olha, você não toca mais. Olha, você não canta mais. Olha, você não dá mais aulas. Não. Eu não morri na cruz por você. Eu não vou te salvar. Eu não sou Deus. Eu não tenho como te julgar. Não é minha função julgar. Não, mas a função é exortar. Também não. A igreja até pode ter isso. Ela até tem. Há o processo de discipulado onde você explica para a pessoa. Mas você não é a pessoa. E você não pode afastar a pessoa desse convívio da igreja. Porque se você faz isso, você é como tirar um doente do hospital porque ele está contaminado. A igreja, ela é como um hospital espiritual. Todos nós, né, isso é até o legalista, ele é pior que o liberal, porque ele é orgulhoso. Então ele se enxerga como maior que o outro, como melhor que o outro. Então não, eu preciso ensinar porque, pobre coitado, ele está errando, eu preciso exortá-lo. Não. Isso é uma função pastoral muito específica dentro da igreja, que deve acontecer em alguns momentos, enfim. É uma questão mais humana do que propriamente de salvação, qualquer outra coisa. Né? Então esse é o evangelho que nós temos que pregar, e a renovação, né, o que está no nosso DNA da nossa igreja, é justamente nós entendermos que nós precisamos fazer as coisas. Isso é missões. Né? Como eu estava comentando, no evangelho de hoje, dia 29 de abril, eu faço um comparativo com as missões. Né? É muito mais fácil eu falar que eu estou orando e dar dinheiro para alguém lá em outro lugar, a não sei quantos mil quilômetros daqui, fazer missão. Mas é muito mais difícil, isso é muito fácil. O difícil mesmo é eu falar, Deus, me ajuda a fazer missões aqui, no meu campo missionário. Na minha família, na minha comunidade, na minha escola. E pregar o evangelho não é ser um exemplo bom de, eu estou dando meu testemunho, estou pregando o evangelho. Não. As pessoas precisam entender essa questão do evangelho, isso que Jesus fez. Entender que a igreja não é um lugar de gente pedante, de gente arrogante, orgulhosa, que acha que você precisa ser melhor. Não, nós somos melhores que nós estamos aqui. Não. Olha, meu amigo, você tá na lama? Cara, eu tô que nem você. Só que eu encontrei alguém que me faz ter valor, não por mim mesmo, não pelo que eu faço, não pelo que eu sou, é por ele. Quando ele brilha em mim, eu tenho valor, por causa dele, não por minha causa. Enfim, para não sair muito do assunto, essa é a renovação pelo evangelho que nós temos vivenciado na igreja. Né? É um processo longo, né? Do dia para a noite que isso acontece, mas aos poucos nós queremos que todos entendam isso. Nós não sejamos uma igreja de liberais, como já fomos acusados, e não sejamos uma igreja de legalistas, como éramos. Né? E aqui o pastor Enéas, ele traz muito bem o que não é a renovação e o que nós buscamos, né, como renovados, fazer aqui na igreja também, nosso papel. Então eu vou ler o trecho final aqui desse capítulo e a gente já encerra o livro. O que é o avivamento? 1. É obra direta do Espírito Santo no coração do crente. 2. O Espírito não destrói, pelo contrário, ele constrói. Então quando há divisão na igreja e a pessoa fala que isso é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito não destrói, o Espírito constrói. Né? Sopra sobre brasas recobertas de cinzas, que estão prestes a se apagar, portanto a se esfriar. O sopro leva as cinzas e reacende os carvões, que se avivam, ardem, dão calor. Então o processo que nós temos passado na igreja é esse.
é de reacender esse carvão, de fazer a igreja novamente se mover, fazer as coisas, mas não é só fazer por fazer, é fazer com uma intenção. Qual a intenção? De mostrar para essas pessoas que aqui elas são bem-vindas, de mostrar para essas pessoas o que é o Evangelho. Então tudo que nós fizermos, o que nós temos feito, como nós temos um projeto de evangelização chamado Rede de Oração, ainda não vingou. Se for da vontade de Deus, vai vingar. Vão vir pessoas através disso. Mas é uma forma que nós temos de, através da oração, evangelizar as pessoas, aproximá-las da igreja. Outros trabalhos, como nós teremos o Quarta Convida, que logo vai começar. A gente está acertando algumas questões técnicas antes de começar. Pequenos grupos que nós vamos instalar. Tudo isso é voltado para não fazer por fazer. Nós precisamos montar um pequeno grupo porque toda igreja tem, a nossa precisa ter. Não. Nós precisamos montar dentro da nossa linha teológica, que nós acreditamos, que nós seguimos, e para que nós possamos ter ferramentas para explicar para as pessoas o que é o Evangelho, para trazer essas pessoas para cá. Né? E com isso tudo, cantina, dança, não é só ter por ter. Nós temos que ter por um motivo. Né? Qual é o motivo? É que uma pessoa que não está fazendo nada faça parte disso. É que alguém lá de fora olhe e fale, poxa, esse pessoal, por que você dança na igreja? E a pessoa que dança na igreja saiba explicar o porquê. Ah, eu danço porque eu gosto de dançar. Não, também, é claro que a gente dança porque a gente gosta de dançar, a gente toca porque a gente gosta de tocar. Mas o motivo pelo qual? O motivo não é só, porque eu sou crente, eu sou da igreja, e eu gosto de dançar, então eu danço na igreja. Não. Eu danço porque Deus me deu vida, Deus me deu saúde, me deu perna. Então eu danço em agradecimento a Ele, e danço em casa, e quando eu não posso dançar me mexendo, eu penso nele, e a forma que eu tenho de agradecer a Ele é expressando através de dança. Eu estou usando um exemplo aqui. Enfim, então é justamente isso aqui que nós temos vivenciado na igreja, que nós estamos buscando. E que sim, o Espírito Santo tem incomodado várias pessoas na nossa igreja para isso. Né? Então aqui eu estou só falando muito disso, porque é dentro exatamente do que nós temos vivido. Né? Avivamento real, é o que tem acontecido na igreja. 3. O Espírito sopra sobre o vale dos ossos secos, em grande número, é verdade, mas são ossos secos, sem vida e inúteis. Houve, entretanto, pela palavra do profeta Ezequiel, um estrondo no arraial, osso e osso se juntou, mas não passaram de esqueleto, à semelhança de muitas igrejas em nossos dias, que se organizam grandemente, mas sem o poder do Espírito Santo. Tal organização não passa de esqueleto. Ainda pela palavra do profeta, músculos vieram recobrir os esqueletos. Melhor aparência tinham agora, mas continuavam sem vida. E não é o que fazem muitas igrejas em nossos dias? Preocupam-se com um grande número de rol, querem dinheiro, poder mundano. Ainda que lhes venha de política, pelo pecado, grandeza humana, são cadáveres espirituais. Nova profecia, e agora pele veio recobrir os cadáveres. Tinham melhor aspecto, mas continuavam cadáveres. Quantas igrejas hoje adoram defuntos espirituais com suntuosos templos, ricos mobiliários, flores raras, caríssimas, cortinas na parede, corais compostos de incrédulos em sua maioria, liturgia vazia, mecânica morta, cadáveres enfeitados, mas sempre cadáveres. Quando, porém, o Espírito Santo soprou nas narinas dos cadáveres, o vale se encheu de vida. Os mortos se puseram em pé e viveram. O homem pode fazer o seu avivamento, o avivamento que desejar, com campanha, movimento, organização, mas o verdadeiro avivamento é obra do Espírito Santo. É estranha, profunda, é estranha de fora para dentro, que é uma palavra antiga, né? De grande poder. 4. O Espírito Santo soprou no dia do Pentecostes e um avivamento irrompeu em Jerusalém, cujas chamas incendiaram o mundo todo. Soprou em Florença, com Savonarola, e tudo na corrompida cidade se transformou, que está meio apagado esse trecho. Soprou com Lutero, que traduziu a Bíblia e o mundo experimentou uma poderosa revolução. Soprou na Morávia e o fogo do poder aqueceu o mundo todo na paixão missionária. Soprou nos Estados Unidos, no tempo de Jonathan Edwards e David Brainerd, e o país todo foi sacudido para a salvação de Cristo. Soprou na Inglaterra de John Wesley, e milhões de ingleses foram salvos, e a nação livre dos horrores da Revolução Francesa. Soprou na América e na Inglaterra, com Finney Moody, e mais de 1 milhão de almas foram ganhas para Jesus. Soprou com John Haydn na Índia, Coreia, Manchúria,
e irrompeu poderoso avivamento. Soprou no país de Gales em 1904, na China em 33 e num sem número de lugares, tirando as cinzas das brasas que já se apagavam, mudando costumes, transformando vidas, deixando com sua passagem um rastro de bênçãos, de graça, de amor da obra de Deus, maravilhosa e permanente. O nome de Cristo em tudo foi exaltado e glorificado. Isto é o avivamento. Ele fecha o primeiro capítulo aqui. Então, bom, eu não vou ficar fazendo muito mais comentário. Esse foi o primeiro capítulo, né? O que não é avivamento. E aí ele acaba fazendo aqui um adendo, né? Falando o que é o avivamento dentro do capítulo, o que não é o avivamento. Então é justamente o processo que nós temos buscado. E eu acredito que esse livro aqui veio bem a calhar, porque vai, enfim, deixar mais claro até pra gente um pouco do que realmente se trata o avivamento real. E, é claro, estou gravando esse vídeo no canal da igreja, eu vou fazer aproximações com o que nós temos vivido aqui. Justamente para que nós nos animemos, porque nós estamos, né, trilhando aí um caminho que, se Deus quiser, né, é um caminho frutífero, um caminho grande, não depende de nós, depende dele, né? Nós somos só, como renovados, né, pessoas que se colocam à disposição para serem usadas como ele quer, não como a gente quer. E as coisas acontecem como, quando ele quer, né? Como, quando, onde ele quer. Então, eu vou tentar gravar um vídeo desse por semana. Logo, logo a gente volta com mais uma leitura comentada. E se você não é da IBRAVE, não tem igreja, ou enfim, quer conhecer uma igreja batista, uma igreja renovada, né, uma igreja batista, as portas aqui estão abertas para você. E é muito interessante que nós temos vivido realmente isso aqui. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha sido produtivo esse primeiro capítulo para você. Os comentários estão abertos, você pode tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, enfim, o que quiser. A gente vai respondendo na medida que a gente conseguir, tá certo? E é isso. Espero você no próximo encontro. Até mais. Fique com Deus. E domingo estaremos juntos. Deus abençoe.